8 horas, 1 minuto em Teófilo Otoni, 8:01. Seguimos cumprindo o nosso papel na democracia e trazendo aqui os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, ou pelo menos aqueles que estão com disposição, a princípio, de colocar o nome à apreciação popular para essa disputa pelo Poder Executivo Municipal. Ontem nós tivemos o Felipe Costa entrevistado aqui, hoje o Paulo Henrique Coimbra, do PSDB, e amanhã teremos o doutor Cícero Santana. É um espaço aberto de maneira igualitária para todos os pré-candidatos, para que você possa ouvir, analisar o que cada um está pensando, quais são as suas propostas, ter uma noção do pensamento de cada pré-candidato no que se refere ao cenário político, econômico, eleitoral aqui em Teófilo Otoni. Agora são 8:02 e, como sempre, a nossa primeira pergunta ao Paulo Henrique Coimbra é a mesma que temos feito aos demais pré-candidatos. Por qual razão o senhor mais uma vez resolve colocar o nome à apreciação popular para a disputa de uma eleição municipal, visto que em 2016 o senhor concorreu como pré-candidato, teve uma votação expressiva, ficou na terceira colocação aqui em Teófilo Otoni e agora está de novo aí como um nome lançado, pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni. Bom dia. Bom dia, Vanilson, meu amigo Admiro também, ao Estevão, a todos os ouvintes da Rádio 98, do programa Conexão 98, a minha linda Helena e a minha esposa Larissa. Vanilson, assim como foi na última eleição, né, quando fomos candidatos em 2016, é porque nós acreditamos que a nossa cidade ela tem solução, ela tem como ser ainda melhor. Então, por isso, nós estamos apresentando humildemente para a nossa sociedade, para a nossa população, os nossos projetos de melhoria e avanço para uma Teófilo Otoni ainda melhor para todos nós. Paulo Henrique, você se considera preparado para assumir uma prefeitura como essa do porte de Teófilo Otoni, com tantos problemas, com tantas dificuldades? Gostaria que você falasse sobre isso. Deixa eu me apresentar rapidamente, né? Nem todo mundo tem obrigação de saber quem é o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique é o filho da Rise e do Eustáquio Coimbra, tem 8 irmãos, o Emerson, a Herta, o Ricardo, o Roberto, o Luiz, a Maria e o Arthur, o marido da Larissa, o pai da Helena. Tenho 37 anos, tenho as minhas raízes fincadas na zona rural, gosto e preservo isso até hoje. E dentro desse intuito, trazendo tudo que nós temos de conhecimento, os desafios que a vida me trouxeram, desde a disputa para vir a esse mundo, até assumir consórcio intermunicipal de saúde, assumir a Associação Mineira de Municípios como representante regional para mais de 200 municípios, enfrentar desafios como a crise do Santa Rosália e sermos voluntários para trabalhar de graça para resolver aquele problema, enfim, uma infinidade de desafios que já enfrentamos ao longo da vida nos deixa muito tranquilo para assumir o município de Teófilo Otoni e gerir com muita tranquilidade, com muita humildade e simplicidade os rumos da nossa cidade pelos próximos 4 anos, se a população nos permitir e respeitando todos os prazos eleitorais. Já começam a chegar algumas perguntas aqui dos nossos internautas. O José Maria Alves diz aqui o seguinte: na sua gestão, você pretende valorizar a educação, garantir o piso salarial dos professores de carreira? Nessa gestão foi motivo de um ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. O vereador ter feito uma emenda garantindo esse direito. Qual que é o pensamento do senhor em relação a isso, em relação à educação e à valorização não só dos professores, mas de todos os servidores da educação de uma maneira em geral da rede municipal? Nós temos vários pilares no nosso plano de governo que iremos publicar nos próximos dias, Vanilson, mas eu queria falar em relação aos servidores, já que o Zé Maria, né, meu amigo, colega de escola, citou e pontuou tão bem isso aí. Nós, além de cumprirmos o compromisso que for estabelecido em lei, nós vamos quitar nos primeiros 2 anos de governo, se a população nos autorizar, e respeitando novamente os prazos eleitorais, toda essa dívida que o município tem em relação ao Cisprev. Tem que acabar
com essa situação de ficar usando o Sisprev como um banco de empréstimo a bel prazer. E é possível quitar toda essa dívida em 2 anos e meio? Qual que seria essa dívida hoje? Possível. A dívida hoje ela está margeando 100 milhões de reais. 100 milhões de reais? 100 milhões de reais é 1/4 do orçamento do município de Teoflotone. Então precisamos resolver isso, porque daqui a pouco essa dívida fica ainda mais impagável. Então nós temos que sentar, articular, achar um consenso e resolver esse problema o quanto antes. Quem contraiu essa dívida, por que contraiu e em que esse dinheiro foi gasto, o senhor sabe? Isso vem das últimas gestões, como nós falamos, né? Inclusive o prefeito desse pleito desse mandato aumentou assim de maneira desastrosa a dívida. Salvo engano, a última vez que analisei foi mais de 50 milhões de reais essa dívida feita pelo município, e foi empurrando isso com a barriga e vai usando o sistema de previdência dos servidores como um banco. Na hora que as pessoas precisarem aposentar, elas não vão ter esse recurso. Isso pode ter reflexos no futuro? Você acredita que pode faltar dinheiro para pagar a aposentadoria? Se não resolvermos isso a curto prazo, a curtíssimo prazo, nós vamos ter reflexos. Nós estamos falando de 100 milhões. Não é brincadeira uma situação dessa. Então precisamos resolver isso, e a nossa meta é nos primeiros 2 anos resolver. Agora, deixa-me entender essa situação do Sisprev, porque eu tenho visto muita gente falando a respeito desse assunto e eu não sou especialista nessa área, porque até onde eu entendo, que eu conheço um pouco, é questão de previdência do servidor, como tem a previdência do Estado, como tem o INSS para os trabalhadores do regime geral, como tem o regime especial de previdência da Polícia Militar. Esse é o regime especial de previdência do servidor público municipal. Esse dinheiro não tem que ser gerenciado pelo próprio Sisprev? O município pode ficar fazendo esses empréstimos assim e prolongando e protelando o pagamento dessas dívidas? A quem compete fiscalizar isso, e por que isso chegou a esse ponto? Fantástica a sua pergunta, e era uma das pontas que nós iríamos colocar para fechar essa conversa, que é a seguinte: nós vamos autorizar que o funcionalismo público tenha liberdade de escolha na gestão do Sisprev. O que acontece é que o município sempre indicou, ao longo dos últimos 40 anos, a pessoa que iria gerir o cofre. Quer dizer, o município é quem indica quem vai gerenciar o sistema previdenciário do servidor. Exatamente. Está completamente errado, né? Porque deveria ser os próprios servidores é que teriam que fazer uma eleição, algo nesse sentido, uma assembleia, para escolher quem ia gerenciar, né? Exatamente. Tem que ter a liberdade de escolha por parte dos servidores. É inadmissível que o prefeito municipal intervenha em assunto relacionado a sindicalismo de servidor em qualquer esfera, quer seja no sindicato, quer seja no sistema de previdência, quer seja em escolhas simples de CIPAT, enfim, não pode participar nenhuma, não pode ter intervenção nenhuma na escolha, porque você está tolhendo o direito do outro. Isso aí você está falando que não vem de agora, vem das últimas décadas. Quer dizer, todos os prefeitos que passaram aí desses últimos anos agiram da mesma forma? Vem dos últimos períodos e vem usando isso como massa de manobra para seu bel prazer. Eu quero dizer ainda um pouco da educação, porque fui perguntado. Eu vou investir muito na educação. A cidade cresceu muito. Nós temos hoje 60 bairros e mantemos as mesmas escolas. Então nós vamos ter como meta a construção de no mínimo 2 escolas por ano, para que a gente possa, à medida que essas escolas forem ficando prontas, nós fomos realocando os nossos alunos temporariamente e reformando as outras escolas para que fiquem modernas, amplas, atrativas. Nós vamos incentivar os nossos professores com cursos e dar a eles condições, Vanilson, para que eles possam trazer a atratividade para dentro das escolas. Eu já fui professor e eu sei o quanto que é doído a gente querer fazer uma excursão e ter o não como resposta. A gente querer fazer uma apresentação num data show, apresentar um filme, fazer uma feira de ciências mais atrativas e não ter condição de fazer porque o sistema não nos ajuda. Nós vamos cuidar dos nossos filhos e também dos nossos pais com cursos profissionalizantes dentro das nossas escolas em tempo integral. Os nossos alunos vão ter a opção e desde a pré-infância noções administrativas, para que ao sair do ensino médio ele já tenha pelo menos condição e visão de trabalho. Ele possa ser um empreendedor individual, como ele possa ser também um bom profissional preparado para o mercado de trabalho. Nesse quesito falamos de 2 pilares. O terceiro pilar que nós vamos fazer é o aluno nota 100. Os alunos do ensino médio
Desde a pré-infância ele vai ser estudado e avaliado. Na medida que nós formos implantando, nós vamos fazer uma média apoderada e ao final do ensino médio, esses alunos terão, Vanilson, uma bolsa integral com as mais de 20 universidades que nós temos dentro da nossa escola, para que ele possa escolher o curso que quer e ter dignidade de ensino. Está na hora da gente trazer para a nossa sociedade um ser mais consciente, mais pensante e dar a oportunidade para que os nossos jovens, os nossos adultos possam também estudar. Esse quesito do curso profissionalizante nós vamos trazer também para os nossos pais. Nós queremos fazer em 3 turnos, manhã, tarde e noite, para que os nossos pais, os que estão desempregados, possam escolher a hora que querem estudar e os que estão trabalhando possam optar entre os turnos para poder qualificar e termos ainda mais dignidade no nosso dia a dia, condição de melhoria de salário, enfim, um desenvolvimento maior para todos nós. Agora, pré-candidato, tudo isso é muito bonito no discurso, no pronunciamento, no projeto. Seria ótimo ter realmente, inclusive essa bolsa integral aí do curso universitário para os estudantes. Mas isso demanda recursos, isso demanda dinheiro. Como fazer para implantar projetos como esse numa cidade onde nós temos quase 4.000 servidores numa prefeitura e o dinheiro arrecadado mal dá para pagar a folha, o dinheiro arrecadado não dá para fazer investimentos? Como é que o senhor pretende fazer isso sem ter dinheiro? Fantástica a sua pergunta e eu queria falar nela, acrescentando o que nós vamos fazer na assistência social, que é a questão das cozinhas comunitárias. O nosso povo, Vanilson, está passando fome. Nós temos 24.000 pessoas que trabalham com carteira assinada na nossa cidade apenas. Entre 5 e 8 mil pessoas que estão na informalidade. Esse número flutua porque a pessoa abre um comércio ambulante, não aguenta e depois ele fica um período. Então vamos trabalhar com 8 mil pessoas para a conta ficar fácil. Nós estamos falando de 32 mil pessoas que têm condição de renda. As outras 110 mil pessoas quase estão aí abandonadas, sem ter o que fazer e passando fome. Então nós vamos resgatar a nossa cozinha comunitária e vou te falar simples. Um dos quesitos. Você falou aqui outro dia sobre uma punição que foi feita a algumas pessoas em relação a um valor gasto na sociedade, né, acho que na esfera de 5 milhões e 500 mil reais. É uma operação que teve e que se desvendou na punição. E dessas pessoas... Você está falando da Operação Doce Amargo. A Operação Doce Amargo. A licitação seria, vamos deixar claro aqui, porque pelo que eu entendi do Ministério Público e do Poder Judiciário, a licitação seria de algo em torno de 5 milhões de reais, mas a quantia que foi gasta não foi essa, foi um valor infinitamente inferior, porque a polícia agiu antes na operação, prendendo os suspeitos, prendendo os acusados, que já foram condenados em primeira instância. Não quero acusar e fazer juízo de valor, só quero trabalhar em cima do recurso, porque quando a licitação acontece e você tem a expectativa de se gastar 5 milhões de reais, você tem a reserva desse dinheiro para pagamento. Ainda bem que a gestão, o executivo, a polícia interviu e não deixou que se consumisse todo esse recurso, mas se esse dinheiro estava separado. Vamos trabalhar falando aí da educação e fazendo esse contraponto com as cozinhas comunitárias. O restaurante popular se diz que gasta R$4 para se entregar alimentação para a população. Com esse recurso de 5 milhões de reais, quantos milhões de pessoas nós não alimentaríamos, Vanilson? Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas que seriam alimentadas na nossa cidade apenas com esse recurso. Só com esse dinheiro da guloseima? Já estava separado. Aí, nós estamos falando de almoço e janta, então nós vamos cair para 500 mil reais. Para que a gente possa fazer 500 mil alimentações, desculpa. Então nós estamos falando que só com esse recurso que estava separado, mais de 5 meses estariam garantidos nesse programa de alimentação. Além disso, eu quero dizer que o político tem que dar exemplo. E eu faço esse compromisso com você, Vanilson. Ainda não citei a saúde e ainda não citei as demais situações. Mas já antecipo esse compromisso e vou arrematá-lo no final, para que a população tenha certeza. Enquanto nós não implementarmos esse discurso que você disse que é tão bonito, as 2 escolas por ano, a questão das cozinhas comunitárias, estarei abrindo mão de 50% do meu salário, respeitando o prazo eleitoral e pedindo, esperando que a população entenda esse processo e nos aceite como gestor em 2021, estarei abrindo mão de 50% do meu salário até que consigamos concluir essas etapas do processo. E digo mais, se não tivermos, após 3 anos de mandato, ao final do 3º ano, em dezembro de 2023,
através de pesquisa séria, compromissada, registrada, 75% de aprovação na saúde e 75% de aprovação na educação, não me envolverei a cargo político, porque eu teria vergonha de estar enganando a população, manobrando a população e querer dizer em ser candidato à reeleição e etc, etc. Ou seja, depois de 3 anos, para concorrer a alguma coisa nova ou apoiar alguém politicamente, só se tivesse acima de 75% de aprovação? Exatamente, teremos que ter no mínimo 75% de aprovação, porque senão não vale a pena. Você não consegue mudar a máquina se você não trouxer seriedade, compromisso e ética àquilo que você está se propondo. O político tem que dar exemplo, e nós vamos começar a dar exemplo nesse momento. Quero falar na saúde, Vanilson, sobre a informatização. Nós estávamos discutindo ali em off, mas para onde que vai tanto dinheiro, como que vai tanto recurso? Então vamos fazer o seguinte, para a gente discutir a saúde, eu vou só a um rápido intervalo comercial, porque dentro da saúde eu vou entrar no tema que está em questão, em pauta no momento, que são as ações de enfrentamento à Covid-19 aqui em Teófilo Otoni. Qual a avaliação que o senhor faz dessas ações e qual que é o pensamento do senhor para resolver, ou pelo menos minimizar esse caos que nós vivemos na saúde, antes mesmo da própria pandemia da Covid-19. Voltamos já. Bom, antes de entrarmos propriamente na área da saúde, deixa eu fazer o questionamento que a Cássia Quaresma nos manda aqui. Bom dia, Vanilson. Acho que os políticos deveriam trazer uma estrela na testa, né? Todo ano o político é o mesmo lenga-lenga. Depois de eleito, eles fingem esquecer as promessas. Eu achei interessante essa colocação da Cássia, porque eu mesmo cobro isso aqui. Época de eleição, você escuta um monte de conversa, um monte de promessa, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e aí depois que passa, que o sujeito é eleito, aí você vê que é completamente fora daquilo que foi prometido. O que fazer, na opinião do senhor, e levando-se em consideração isso que disse aí a Cássia Quaresma, em que eu concordo na sua grande maioria, para resgatar a credibilidade do político, porque ninguém acredita mais em conversa de político, principalmente em ano de eleição. Ô Vanilson, obrigado a Cássia por essa explanação, e vai aqui também uma situação. Qualquer pessoa que se candidata hoje é jogada na vala comum. Eu não posso ser analisado por isso, porque eu não fui colocado lá. Eu ainda não ocupei nenhum cargo público para ser julgado dessa maneira. Então eu entendo a revolta e ela começa a se transformar em soluções quando você se expõe da maneira como nós estamos nos expondo. Eu tracei metas. Se eu não tiver 75% de aprovação, eu não participarei e vou registrar isso para que qualquer pessoa possa ir lá e caçar o meu mandato. Vai ser registrado em cartório. Se eu não doar 50%, eu estou falando em doar, é receber e devolver. Algumas pessoas vão dizer, o Zema falou isso, mas o Zema não falou da maneira correta. Ele falou que não queria receber. Nós não podemos não querer, porque a lei te obriga a receber. Então eu vou receber e devolver esse dado, e vou falar por quê. 90% da população de Teófilo Otoni, daqueles 30 e tantos mil que nós falamos, que estão na informalidade ou contratados, recebem um salário mínimo. 5% recebe de 1 a 5 salários mínimos. E apenas 5% recebe mais do que 5 salários mínimos. Nós estamos falando de um prefeito que recebe 15 mil reais. Não é possível. Eu vivo de vida simples. Você conhece um pouco da minha vida e sabe muito bem que a minha simplicidade das minhas coisas. Não é possível que eu não vou viver dentro da mais dos 5% com R$ 7.500 de salário por mês. É muito dinheiro. E é uma contribuição muito grande que nós devemos fazer para a nossa cidade. Mas aí é outra coisa que eu gostaria de entender, o candidato, porque para ganhar uma eleição, o candidato não gasta menos de 600 mil, 700 mil reais aí. Para fazer uma eleição, estou colocando aí, modesta. Como é que o cara vai recuperar um dinheiro gasto como esse aí? Se o salário dele é 15 mil, que o senhor está colocando. Se com 15 mil ele já levaria não sei quantos anos aí para recuperar, se recuperasse. Se cair pela metade, como é que recuperaria esse investimento que foi feito? Embora eu saiba que tenha o fundo partidário, mas que a gente sabe aqui que não é o suficiente para bancar uma campanha, principalmente que se pretende chegar à vitória. Você tem muitas pessoas que acreditam na política e querem fazer a transformação nela. Uma coisa é você ceder do seu próprio bolso
empenhar e trabalhar e acreditar. Outra coisa é você trazer uma legião de pessoas, como graças a Deus nós temos lá a Antônia na Maravilha, nós temos o Zé Antônio lá em Mucuri, nós temos o Detinho Capivara, meu amigo, lá em Topázio, nós temos a Adriana, conhecida como Pretinha, em Bias Fortes, nós temos várias pessoas nas nossas comunidades. Essas pessoas é que fazem fomentar. Algumas pessoas têm isso na cabeça: a política você só faz ela com dinheiro. Não faz. Tudo na vida você faz com pessoas. A grande essência da vida está nas pessoas, Vanilson. É por isso que o nosso planeta se chama Terra, é por isso que existe os países, é por isso que existe a Teoflotone, e ela só funciona porque nós estamos tratando e lidando com pessoas. A essência de qualquer coisa na vida, e principalmente na política, são as pessoas. Bom, então vamos entrar agora na área da saúde. O senhor começou a falar aí da informatização necessária na área da saúde, mas eu, para entrar nessa área, gostaria que o senhor falasse primeiro de como o senhor está vendo o enfrentamento da Covid-19 aqui em Teoflotone e quais seriam as suas ações, as suas propostas para minimizar o sofrimento da população. Falta leito clínico, falta leito de UTI, exames que demoram muitas vezes até anos para ser realizado, cirurgia, o cara tem que esperar não sei quanto tempo para fazer uma cirurgia de catarata, uma cirurgia eletiva. Então, o que fazer? Como um gestor municipal de uma macro-região como a nossa pode fazer para melhorar o atendimento na área de saúde aqui em Teoflotone? Vanilson, eu sou um apaixonado pela saúde, é um tema que eu gostaria de abordar e com mais extensão. Eu sei que o tempo é curto, então nós vamos ser mais objetivos. A informatização da saúde, ela traz algo que muitos gestores não buscam, que é a transparência, e você consegue desvendar para onde está indo o gargalo. A maior pasta de uma prefeitura é a saúde. É onde movimenta o maior volume de recursos. É inadmissível que uma pessoa que está sentindo mal, ela vá ao posto de saúde para saber se o médico pode te atender. Hoje nós temos o aplicativo, Vanilson. Qualquer coisa você tem aplicativo. Você hoje poderia estar ligando para uma central e falando: olha, eu estou aqui na Taquara, eu estou aqui no São Benedito, eu estou aqui na turma 37, o médico está aí no posto. Tá sim, como é que é o número do cartão do SUS da senhora? É tal. Vou informar que, olha, 10h30 a senhora pode ir lá no PSF que o médico está te esperando. Mas os médicos chegam lá, atendem 1 hora, 2 horas, vão embora. Aí... Não é exigido o horário, até porque é aquela história. O poder público em Teoflotone finge que paga, e alguns médicos, que têm bons profissionais também, alguns fingem que trabalham, porque o valor pago, o salário pago ao médico da rede pública hoje, obviamente que o cara não vai ficar lá 8 horas por dia para atender por um salário de R$3.000, R$4.000. Se no consultório, num dia, ele consegue tirar aquilo só de consulta. Exatamente. Nós vamos inverter a lógica, porque nós vamos fazer por demanda. Por isso, da aplicação do sistema, foi o que nós fizemos no consórcio. A partir do momento em que as pessoas geram a demanda, o médico estará presente no posto de saúde. Porque acontece também, de muitas das vezes, o médico está lá gastando o seu tempo para trabalhar no seu consultório e não ter paciente para atender. Então nós vamos trabalhar de maneira organizada. Tem demanda, tem médico. Não tem demanda, não tem médico. É essa a regulação que funciona. Sair de lá do meu sistema informatizado, ao invés de eu pegar aquele tanto de papel que é passado, a enfermeira vai nos chamar e vai falar: olha, a consulta no seu especialista que o doutor te indicou, para um oftalmo, para um pediatra, para o seu menino, é tal dia, tal hora, em tal local. A senhora pode ir que o médico vai estar lá e ele vai estar. É você saber que o seu procedimento vai sair de lá com hora, dia e data marcada, que o seu remédio vai estar na farmácia ou entregue na sua casa, se você não tiver condição de buscar, tal hora, tal dia, dentro da programação que vai funcionar de maneira tranquila, porque o sistema, ele nos ajuda. A informatização, ela traz controle e traz maneiras mais tranquilas de se gerir. Eu quero dizer também, Vanilson, eu não sei se você sabe, mas mais de 50% dos PSFs da nossa cidade, eles estão em casas alugadas, estão em imóveis alugados. Nós vamos trabalhar para que, no mínimo, seja construído, no mínimo, 4 PSFs por ano, dentro dos próximos 4 anos de mandato, respeitando a legislação e pedindo a compreensão e tendo autorização da população para que sejamos gestor a partir de 2021. 4 PSFs no mínimo nós vamos construir para que a gente possa devolver esse recurso de aluguel em investimentos. Está na hora da gente inverter a lógica das coisas dentro da nossa cidade. Sobre o Covid,
Você nos acompanha, né? Segue a gente nas redes sociais, já te mandei diversas matérias. Nós somos desde o paciente número 1, o primeiro a criar vídeos nas redes sociais, a tentar entrar em contato com a administração pública para tentar ajudar da melhor maneira. Não me furtei em momento algum de contribuir e ser voluntário. Fiz diversas ligações e tentei ajudar, e quando não fui atendido, fiz vídeos com mais de 50, 60 mil visualizações dentro da nossa cidade, e me sinto muito feliz por isso, porque o meu papel eu cumpri. O senhor considera que tenha sido desprezada a ajuda que o senhor tenha tentado dar ao poder público? O senhor tentou oferecer e o município, no seu entendimento, recusou esse tipo de ajuda? O senhor considera dessa forma, não? Eu entendo que cada um tem suas particularidades e eu não sou de entrar em conflito. O que eu não posso admitir é nós estarmos vivendo uma ilusão de uma barreira sanitária que não fala entre si. Se você entra pela Dipcadá e vai sair pela Taquara, você não sabe que hora que você entrou e que hora que você saiu. Não tem informação. Ela funciona, parece que o Covid ele tem horário, é de 8 da manhã às 4, 5 da tarde. As pessoas que estão lá trabalhando, trabalham com muito empenho, já passei em todos. Muito empenho, muito carinho, estão dedicadas a fazer, mas não se tem um sistema de se falar. E o que nos preocupa mais é que, em pleno momento onde você precisa de líderes para ajudar a conduzir as coisas no melhor caminho, está a secretária municipal de saúde, com todo respeito, ela tem o direito disso, fazendo pré-campanha a prefeito na cidade onde ela vive. O senhor está fazendo uma acusação séria aí, porque na verdade é o seguinte, eu conversei com a secretária aqui ao vivo essa semana, e ela nos disse que permanece aqui, que é secretária e que está trabalhando muito aqui, inclusive, para atender essa demanda da Covid. O senhor está dizendo o contrário, que ela está nesse período em pré-campanha já lá em Itaubim? Se você acompanhar todas as páginas do município de Itaubim, de apoiadores dela, e eu tô falando que ela tem todo e total direito de fazer isso. Mas não enquanto secretária aqui, ela tem que fazer uma opção, ou ela vai ser pré-candidata lá, ou ela vai ser secretária de saúde aqui, porque num período grave como esse, não dá para conciliar, por isso que eu digo que acaba sendo uma acusação grave. O prazo para ela se afastar, ela tem ainda, está correndo, etc. Eu não digo nem pela questão legal, eu digo pela questão da necessidade do momento. E o mérito nem é esse, mas você vai receber, a partir do momento em que nós falamos, uma enxurrada de pessoas que vão te mandar fotos de reportagens, etc., que é o que está acontecendo nas redes sociais. Mas não se pode fazer isso, não se pode deixar os 42 médicos trabalhando em um local da Unimed se você tem um hospital de campanha gastando dinheiro fechado. Eles tinham que estar ali, já que eles são voluntários e estão fazendo um trabalho maravilhoso, eles teriam que estar ali. Por quê? Porque você conseguiria colocar o recurso, que são, segundo o Cajaíba, quase 110 milhões de reais que já vieram para isso, utilizar em prol do atendimento à população. Então, é essa a situação que a gente não pode mais admitir. É brincar com a gente. É fazer com que nós sejamos massa de manobra e como se tivesse tudo bem. Porque se você escutar as propagandas, está tudo maravilhoso. Tá tudo funcionando, tá tudo beleza, e quando você vai viver na prática é isso. Você recebe diariamente várias e várias reclamações que não consegue internação, que não consegue a cirurgia, enfim, são realidades que precisam ser expostas. O Paulo Henrique não é de entrar em contenda e nós só falamos para apontar soluções. Queria falar ainda, Vanil, sobre o emprego. Nós falamos das escolas profissionalizantes, das situações dos alunos criarem o aluno nota 100 para se desenvolver. Dentro desses cursos profissionalizantes, nós vamos detectar em cada região onde aquela sociedade, onde aquele bairro está produzindo melhor, está aprendendo mais. Vou te dar um exemplo. João 23, Jardim São Paulo, Taquara, São Benedito, Pindorama, nós temos ali várias pessoas que mexem com corte e costura. Quase 50% das roupas íntimas e roupas naturais, camisa, calça, que a gente utiliza no nosso dia a dia, são trazidos de fora da nossa cidade. O dinheiro de Teoflotone tem que circular internamente. Então nós vamos criar polos produtivos. O que é isso? Detectamos que essa região ela tem esse ponto de confecção, nós vamos ali, através de cooperativas, criar empregabilidade para as pessoas e incentivar ainda mais com equipamentos e estrutura para que aquela cooperativa possa ser um polo produtivo e nós possamos fazer ali as roupas íntimas, as camisas, as calças, enfim, uma série de situações que podem gerar emprego e renda e o dinheiro circular. Da mesma forma, o homem do campo que está nos ouvindo, nós vamos melhorar, ampliar essas estradas,
dar condição de produção para que nas nossas cozinhas comunitárias nós possamos alimentar o nosso povo com esse sustento. Aí ganha a Dona Maria, o seu José, que está lá transferindo o caminhão, fazendo a comida gostosa, como o seu Manuel, o Paulo, que pode estar lá na zona rural produzindo. O dinheiro circula aqui dentro e aí nós conseguimos fomentar toda essa situação. Vamos buscar os incentivos que a Sudene tem, que foi trazido para a nossa cidade, para a nossa região há mais de 20 anos, e nós não estamos aproveitando isso, trazendo incentivo, abaixando imposto, para que a gente possa trazer as indústrias faladas, mas eu acredito na indústria limpa. São as empresas de telecomunicação, de telemarketing, as startups, para que a gente possa então trazer mais condição de gerar emprego e renda, 3, 4, 5, 10 mil empregos. Vamos cuidar também dessa parte ambiental, que falávamos em off, de buscarmos parceiros para que a gente possa produzir riqueza através do nosso lixão. Isso é empregabilidade com consciência, com compromisso. É isso que nós estamos buscando. Queria falar do esporte e da cultura, mas estou vendo que você quer fazer uma... eu quero fazer, porque infelizmente o tempo esgotou. Nós vamos ter outras oportunidades e eu tenho que fazer a última pergunta, que é a mesma que eu fiz ontem para o Felipe Costa. Eu estou vendo aí uma quantidade enorme de pré-candidatos a prefeito de Teófilo Otoni. Já contei mais de uns 10 aí. Ainda temos várias entrevistas agendadas. Caminhando dessa forma, todo mundo lançando candidatura, vai faltar candidato a vice. E vai faltar eleitor também. Vai ser mais candidato do que eleitor. O senhor pensa em compor com alguém? O senhor está firme nesse propósito de que será cabeça de chapa e candidato a prefeito? Qual que é o pensamento do Paulo Henrique Coimbra de acordo com o que está para se desenrolar nos próximos dias? Porque ninguém ganha eleição sozinho também. Isso é claro, ninguém consegue ganhar uma eleição sozinho, por melhor candidato que seja. Todos sabem que o Paulo Henrique é do diálogo, é da conversa, ele gosta de dialogar com as pessoas, ouvir as pessoas, tem suas posições e convicções, mas nós estamos prontos para conversar. Quando eu vejo essa ansiedade da união, e lembro que em 2016 também foram 16 pré-candidatos até a reta final, isso me deixa com a visão que o sistema que está aí implantado, que o executivo que está aí posto, ele não atendeu às expectativas. Quando a gente gera essa vontade de querer juntar rápido para combater algo, é porque tem algo errado, e isso me deixa feliz. Eu acredito nos nossos projetos, não sou candidato de mim mesmo, tenho uma série de pessoas que nos apoiam, inclusive, desde a última eleição, nunca fui presidente do meu partido e não quero ser, não espero ser. Somos convidados através de uma construção. Fui lançado pré-candidato a prefeito pelo meu amigo Henrique Adini, que nos ouve, presidente do PSDB, hoje um jovem que acredita nas mudanças. Então, tudo isso é construção. O diálogo ele tem que existir em tudo na vida. Precisamos ter um meio termo, porque nós estamos lidando a todo tempo com pessoas. E é delas que eu quero cuidar. Paulo Henrique Coimbra, tem muitas outras perguntas. Aqui a Raquel Caminhas perguntando o tipo de apoio à população vulnerável, mulheres em situação de violência, mas infelizmente o nosso tempo não dá mais. Nós temos que falar aí do Minas Consciente, as mudanças de ontem, para trazer as informações. Te agradeço pela oportunidade, pela entrevista. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Nós não falamos da cultura na questão do sábado com a família, nós não falamos do esporte, da recuperação dos campos de várzea, nós não falamos do projeto da Cabo Juliana, lá em Cabeceira do Cedro, com outras pessoas, mas quero dizer que vou voltar com prazer. Tô atrás porque retardei a minha pré-campanha por entender que o momento não era para isso, e te peço essa oportunidade para retornar e continuar esse nosso bate-papo, mas dizer e reafirmar o nosso compromisso. Enquanto não tirarmos do papel todos esses projetos que nós falamos, vou devolver 50% do recurso. Registrado em cartório. Registrado em cartório e entregue para você publicar, inclusive. Nós vamos registrar em cartório. Se não tiver 75% de aprovação na educação e na saúde, não me envolvo. Até o terceiro ano e meio de... dezembro do nosso ano, dezembro de 2023, nós vamos fazer uma pesquisa registrada. Se não tivermos, não sou candidato à reeleição e não me envolvo com política. Nós precisamos mudar o rumo de Teófilo Otoni. É imprescindível que o político comece a dar exemplo para que a gente possa responder à caça à altura. Eu não posso ser julgado com a mão que está sendo avaliada do outro, mas posso fazer a diferença a partir do momento em que acreditarem. Peço às 12 mil pessoas que acreditaram em mim no último pleito que nos ajude a divulgar essa informação e nos ajude
a trazer ainda mais credibilidade para as nossas propostas. Fiquem com Deus, desejo a todos que perderam seus parentes enlutados, né? Os seus parentes no cotidiano por Covid ou por qualquer outra enfermidade. Deixo o meu abraço, o meu luto a todos vocês. Agora são 8h40. Eu até gostei dessa sugestão aí da aprovação popular. Acho que deveriam criar uma lei em todos os municípios do nosso país, né? Na Câmara de Vereadores, criar uma lei nesse sentido. O cara foi candidato a prefeito, ele candidatou, chegou ao final do governo dele, se ele não tiver, não vou colocar 75 não, que é alto, se ele não tiver mais de 60% de aprovação popular, mais da metade, né, da aprovação popular, mais de 60%, porque tem que ter pelo menos um pouco a mais, né, ele não puder se candidatar mais a nenhum cargo eletivo, pelo menos num período de 4 anos. Ajudaria muito, porque evitar, porque muitas vezes o cara que está candidato, que não tem a aprovação, né, não tem o reconhecimento da população, o que acontece? A máquina pública, de uma certa forma, querendo ou não, isso não é Teoflotone, isso é no país inteiro, acaba por ajudar nesse processo de reeleição, que ao meu ver já não deveria existir, mas já que existe a reeleição, deveria então acontecer o seguinte, colocar lá isso aí, ó, vamos colocar o cara para ser candidato à reeleição ou para apoiar alguém, tinha que ter no mínimo 60% de aprovação. Aí você ia ver que o sujeito não ia querer trabalhar só no final, ou só no começo do mandato, ou só no meio. Então ia fazer tudo aí para poder acontecer. Quem sabe, né, não surge alguém com essa ideia e leva uma proposta como essa aí pro nosso Congresso Nacional.